mine? In the truck last night. What happened?
Hoje eu vou falar sobre um filme que ficou muito famoso no mundo todo e que muita gente já assistiu ou pelo menos já ouviu falar, Se Beber, Não Case. Esse filme é uma comédia cheia de situações loucas, inesperadas e muito engraçadas que se passa em Las Vegas e mostra como uma simples despedida de solteiro pode virar um verdadeiro caos. No vídeo de hoje eu vou trazer uma introdução rápida sobre o filme e também um resumo da minha opinião geral. O que funciona bem, o que não funciona tanto e principalmente se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Vou explicar tudo de uma forma simples, direta e fácil de entender, como sempre faço aqui no canal. Então, se você gosta de filmes de comédia, histórias cheias de confusão e situações completamente fora do normal, fica comigo até o final desse vídeo porque essa análise vai ser bem interessante. E já aproveita para se inscrever no canal Ali Explica, deixar o like e compartilhar com seus amigos que gostam de filmes assim. Se Beber, Não Case é uma comédia lançada em 2009 que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do gênero, conhecida por sua abordagem caótica, irreverente e cheia de situações absurdas. A história acompanha um grupo de amigos que viaja para Las Vegas para celebrar uma despedida de solteiro, mas tudo sai completamente do controle após uma noite de festa intensa e cheia de decisões questionáveis. O filme se destaca por misturar humor, mistério e uma narrativa de recuperação de memórias perdidas, onde os personagens precisam reconstruir os eventos da noite anterior para encontrar o noivo desaparecido. A trama começa com Doug Billings, um homem tranquilo e aparentemente comum, que está prestes a se casar com Tracy Garner. Seus 3 melhores amigos decidem organizar uma despedida de solteiro inesquecível em Las Vegas. Esses amigos são Phil Veneck, um professor charmoso e irresponsável que gosta de viver perigosamente fora da rotina, Stu Price, um dentista extremamente controlador, neurótico e preso a um relacionamento abusivo, e Alan Garner, o excêntrico e socialmente desajeitado irmão da noiva, cuja personalidade imprevisível se torna um dos principais motores do caos que está por vir. Apesar das diferenças, eles embarcam juntos na viagem com a promessa de uma noite memorável. Ao chegarem em Las Vegas, os 4 se hospedam em uma suíte luxuosa no Caesars Palace, graças à conexão de Phil como professor que organiza excursões escolares. Antes de sair para a noite, eles fazem um brinde no terraço do hotel, marcando simbolicamente o início da despedida de solteiro. A partir desse momento, o filme dá um salto temporal. Na manhã seguinte, os 3 amigos acordam completamente desorientados e sem nenhuma lembrança do que aconteceu na noite anterior. O quarto do hotel está destruído, há um tigre no banheiro, uma galinha andando pela suíte, Stu está sem um dente e o mais importante, Doug desapareceu sem deixar rastros. O principal conflito do filme começa com o desaparecimento de Doug. Phil, Stu e Alan entram em pânico e tentam reconstruir os eventos da noite anterior para entender o que aconteceu e onde ele pode estar. Eles descobrem que perderam completamente a memória devido a uma combinação de álcool e possivelmente outras substâncias. A partir daí, o filme se transforma em uma investigação caótica, onde cada pista descoberta leva a situações ainda mais absurdas e inesperadas. Eles começam a seguir fragmentos do passado, tentando juntar peças de uma noite que claramente fugiu do controle. A primeira pista os leva a um hospital, onde descobrem que Stu perdeu um dente e que eles estiveram envolvidos em algum tipo de confusão médica. Em seguida, eles percebem que roubaram um carro de polícia e o substituíram pelo carro de Doug, que agora está danificado. Dentro do veículo, encontram uma série de pistas que indicam que a noite envolveu atividades ilegais, festas em locais desconhecidos e interações com pessoas perigosas. Aos poucos, fica claro que cada decisão tomada naquela noite teve consequências cada vez mais graves, embora ninguém consiga se lembrar de nada. Conforme avançam em sua busca, eles descobrem que Alan foi o responsável por drogar acidentalmente suas bebidas com Rohypnol, acreditando que era apenas uma substância para ajudar a relaxar e tornar a noite mais divertida. Essa revelação explica a amnésia coletiva, mas não resolve o mistério do desaparecimento de Doug. Em meio às pistas, eles também descobrem que, durante a noite, o grupo roubou um tigre pertencente ao famoso boxeador Mike Tyson e o manteve no banheiro da suíte. Essa situação absurda adiciona ainda mais tensão e humor à narrativa, enquanto eles tentam devolver o animal sem chamar atenção. Outro ponto crucial da história envolve Stu,
que durante a noite anterior acabou se casando impulsivamente com uma stripper chamada Jade em uma capela de Las Vegas. Stu, que sempre foi extremamente racional e preocupado com sua namorada autoritária, agora se vê preso a um casamento que não consegue lembrar de ter aceitado. Isso cria um conflito interno significativo, já que ele precisa lidar com as consequências de suas ações enquanto tenta continuar a busca por Doug. O grupo também enfrenta a ira de criminosos locais após se envolverem com figuras perigosas durante a noite perdida. À medida que a investigação avança, o trio percebe que Doug não foi sequestrado por acaso, mas sim que sua situação está diretamente ligada às consequências das próprias ações deles na noite anterior. Em determinado momento, eles recebem uma ligação de um homem misterioso que exige o retorno de um bem roubado em troca da localização de Doug. Esse elemento introduz uma tensão crescente na narrativa, misturando comédia com elementos de crime e perigo real. O grupo precisa então equilibrar a busca pelo amigo com a necessidade de evitar problemas legais e físicos. Eventualmente, eles conseguem rastrear Doug até o topo de um hotel em construção, onde ele estava preso após uma série de eventos absurdos ocorridos durante a noite. Descobre-se que Doug havia sido acidentalmente deixado lá após ser sedado e esquecido no porta-malas de um carro, enquanto o grupo continuava suas aventuras caóticas pela cidade. A revelação final amarra os acontecimentos de forma cômica, mostrando que tudo o que parecia um grande mistério era, na verdade, resultado direto da irresponsabilidade e da falta de memória dos próprios protagonistas. No desfecho do filme, Doug é resgatado em segurança e o grupo precisa lidar com as consequências da noite anterior. Stu decide seguir com sua vida de forma mais independente, terminando seu relacionamento tóxico e assumindo que aprendeu com a experiência. Alan, por sua vez, demonstra uma estranha evolução emocional, sendo aceito como parte do grupo apesar de seu comportamento excêntrico. Phil retorna à sua vida normal, mas com uma nova perspectiva sobre responsabilidade e amizade. O casamento de Doug finalmente acontece, e a história é encerrada com a sensação de que, apesar do caos, o vínculo entre os amigos foi fortalecido. Antes de encerrar completamente, o filme ainda revela uma sequência de fotos tiradas durante a noite perdida, mostrando em detalhes os acontecimentos que os personagens não conseguem lembrar. Essas imagens funcionam como um fechamento cômico e caótico, revelando eventos ainda mais absurdos do que os que foram descobertos ao longo da narrativa. A última regra do grupo é simples: nunca mais repetir uma noite como aquela, embora o tom sugira que eles mesmos sabem que isso provavelmente não será cumprido. Se beber, não case. Se destaca por transformar uma premissa simples em uma jornada de mistério cômico altamente envolvente, onde o público descobre os acontecimentos ao mesmo tempo que os personagens. A estrutura narrativa baseada em reconstrução de memória, combinada com situações exageradas e inesperadas, faz do filme uma das comédias mais marcantes do cinema moderno. Se beber, não case se tornou um fenômeno da comédia moderna não apenas por sua história caótica e envolvente, mas também pelo desempenho marcante de seu elenco principal e coadjuvante. O filme depende fortemente da química entre os atores, já que a narrativa gira em torno de um grupo de amigos em uma situação absurda e fora de controle. Cada ator contribui de forma essencial para o equilíbrio entre humor, mistério e emoção, criando personagens memoráveis que se tornaram icônicos no cinema. O papel de Phil Veneck é interpretado por Bradley Cooper, que na época ainda estava em ascensão em Hollywood. Phil é um professor carismático, confiante e levemente irresponsável, que representa o lado mais cool e despreocupado do grupo. Cooper entrega uma performance que mistura charme e sarcasmo, criando um personagem que lidera a busca pelo amigo desaparecido com naturalidade e senso de urgência, mesmo sem ter todas as respostas. Seu trabalho no filme foi essencial para consolidar sua imagem como protagonista versátil, capaz de transitar entre comédia e drama. No contexto da história, Phil funciona como um equilíbrio entre o caos de Alan e a ansiedade de Stu, sendo frequentemente quem toma decisões rápidas para manter o grupo unido. Já o personagem Dr. Stu Price é interpretado por Ed Ells, que traz uma performance extremamente cômica baseada em nervosismo, frustração e perda de controle. Stu é um dentista que vive sob forte pressão de sua namorada controladora, o que contrasta diretamente com o comportamento caótico da noite em Las Vegas.
Els constrói o personagem com uma energia ansiosa constante, tornando cada situação ainda mais engraçada, especialmente quando Stu descobre que se casou com uma stripper durante a noite de bebedeira. Seu desempenho se destaca principalmente nas reações exageradas e na forma como expressa pânico em situações absurdas, como quando percebe que perdeu um dente ou quando tenta manter a compostura em meio ao caos. A atuação de Els foi fundamental para transformar Stu em um dos personagens mais lembrados da franquia. O personagem mais excêntrico do grupo, Alan Garner, é interpretado por Zach Galifianakis. Alan é o irmão socialmente desajeitado da noiva e, sem dúvida, o elemento mais imprevisível da narrativa. Galifianakis entrega uma atuação altamente estilizada baseada em humor físico, pausas estranhas, comentários inesperados e uma inocência quase infantil que contrasta com o ambiente adulto e caótico de Las Vegas. Alan é responsável por muitos dos eventos mais absurdos do filme, incluindo o fato de ter colocado substâncias nas bebidas dos amigos, acreditando que estava ajudando a melhorar a experiência da noite. A performance de Galifianakis se tornou icônica justamente por transformar um personagem potencialmente irritante em alguém estranho, mas carismático e essencial para o grupo. Ele equilibra o humor absurdo com momentos de vulnerabilidade emocional, especialmente quando tenta se integrar aos amigos. O papel de Doug Billings, o noivo desaparecido, é interpretado por Justin Bartha. Embora Doug tenha menos tempo de tela em comparação aos outros personagens principais, sua presença é o motor da trama. Bartha interpreta Doug como um homem comum, estável e prestes a iniciar uma nova fase da vida, o que contrasta com a natureza caótica da despedida de solteiro. Sua função no filme é principalmente narrativa. Ele desaparece no início da história, e todo o desenvolvimento da trama gira em torno de encontrá-lo. Mesmo com uma participação limitada, Bartha consegue transmitir a ideia de um personagem ponto de equilíbrio, cuja ausência gera toda a confusão que impulsiona os eventos do filme. A personagem Jade, a stripper com quem Stu se casa acidentalmente, é interpretada por Heather Graham. Graham traz uma performance leve e gentil, que contrasta com o ambiente exagerado de Las Vegas. Jade é uma figura inesperadamente doce e calma dentro do caos, e sua relação com Stu adiciona um elemento emocional e cômico à história. A atuação de Graham ajuda a tornar crível a situação absurda do casamento impulsivo, já que Jade não é retratada de forma caricata, mas sim como uma pessoa real envolvida em circunstâncias inusitadas. Seu papel também contribui para o desenvolvimento de Stu, forçando-o a confrontar suas próprias decisões e inseguranças. Outro personagem importante é Sid Garner, interpretado por Jeffrey Tambor. Sid é o pai de Alan e representa uma figura de autoridade dentro da narrativa. Tambor interpreta o personagem com uma mistura de decepção, preocupação e frustração em relação ao comportamento do filho. Sua presença no filme adiciona uma camada familiar à história, mostrando de onde vem parte da excentricidade de Alan. Embora não seja um personagem central na ação principal, Sid ajuda a contextualizar a dinâmica emocional de Alan e oferece momentos de humor mais sutis baseados em interações familiares desconfortáveis. Um dos personagens mais inesperados e memoráveis do filme é Leslie Shaw, interpretado por Ken Jeong. Shaw é um gangster extremamente imprevisível, violento e ao mesmo tempo cômico, que aparece em meio ao caos da história como uma força totalmente fora de controle. Jeong entrega uma performance exagerada e energética que transforma Shaw em um dos elementos mais caóticos do filme. Ele é responsável por algumas das situações mais absurdas e perigosas, incluindo confrontos físicos e revelações importantes sobre os eventos da Noite Perdida. Sua presença adiciona um elemento de crime organizado ao enredo, elevando o nível de imprevisibilidade da trama. Outro nome importante associado ao filme, ainda que apareça em uma participação especial extremamente icônica, é o ex-boxeador Mike Tyson, interpretado por ele mesmo, Mike Tyson. Sua participação gira em torno do famoso tigre que acaba sendo roubado pelo grupo durante a noite de confusão. Tyson aparece de forma surpreendente e autoritária, exigindo a devolução do animal. Sua performance é marcante porque mistura sua imagem pública real com o universo fictício do filme, criando um momento de choque e humor ao mesmo tempo. Ele contribui diretamente para o tom absurdo da narrativa, reforçando a ideia de que a noite em Las Vegas envolveu situações completamente fora da realidade comum.
A força do elenco de Se Beber, Não Case está na forma como cada ator assume completamente o tom exagerado e imprevisível da história. Não há um personagem que funcione isoladamente, o humor nasce justamente da interação entre personalidades extremamente diferentes. Bradley Cooper traz liderança e carisma, Eddie os oferece ansiedade e desespero, Zach Galifianakis representa o caos puro e Justin Bartha serve como ponto de partida emocional da trama. Juntos, eles criam uma dinâmica que sustenta o filme do início ao fim. Os coadjuvantes também são fundamentais para ampliar o universo da história. Heather Graham adiciona humanidade ao caos, Jeffrey Tambor reforça a dimensão familiar, Kim Jeong introduz perigo e imprevisibilidade, e Mike Tyson transforma o absurdo em algo ainda mais icônico. Cada um desses elementos contribui para que o filme não seja apenas uma comédia de situações, mas uma experiência completa de narrativa fragmentada e reconstruída. O trabalho coletivo do elenco é o que realmente define o sucesso do filme. As cenas funcionam porque os atores conseguem manter o equilíbrio entre improvisação e roteiro, fazendo com que situações absurdas pareçam naturais dentro daquele universo. O timing cômico, as reações espontâneas e a química entre os personagens são elementos que elevam a obra acima de uma comédia convencional. Em resumo, o elenco de Se Beber, Não Case é um dos principais responsáveis pelo impacto cultural do filme. Cada ator contribui de maneira única para construir uma história que depende totalmente da interação entre personagens caóticos, vulneráveis e imprevisíveis. O resultado é uma comédia que permanece relevante justamente por causa Se Beber, Não Case. É uma comédia lançada em 2009 que se tornou um dos maiores sucessos do gênero nas últimas décadas. Dirigido por Todd Phillips, o filme se passa em Las Vegas e acompanha um grupo de amigos que perde completamente a memória após uma noite de despedida de solteiro fora de controle. A partir disso, eles precisam reconstruir os acontecimentos para encontrar o noivo desaparecido. A proposta do filme é simples, mas extremamente eficaz: transformar o caos de uma ressaca coletiva em uma jornada de mistério cheia de humor absurdo. O grande diferencial do filme está na forma como ele mistura comédia com estrutura de investigação. Em vez de apenas mostrar uma sequência de festas e situações engraçadas, a narrativa começa já após o desastre, com os personagens tentando entender o que aconteceu. Isso cria um efeito interessante para o espectador, que também vai descobrindo os eventos ao mesmo tempo que os protagonistas. Essa estrutura mantém o ritmo sempre ativo e evita que o filme se torne repetitivo. Do ponto de vista do humor, o filme aposta fortemente no exagero e no absurdo. As situações são deliberadamente fora da realidade comum, como um tigre dentro de um quarto de hotel, um casamento inesperado com uma stripper e um bebê abandonado no meio do caos. Esse tipo de humor não busca ser realista, mas sim surpreender constantemente o público com acontecimentos imprevisíveis. Para quem gosta de comédias mais convencionais ou realistas, isso pode parecer exagerado demais, mas para o estilo proposto funciona muito bem. Outro ponto forte do filme é a química entre os personagens principais. O trio formado por Phil, Stu e Alan funciona como o coração da história. Cada um representa um tipo diferente de personalidade: o carismático e impulsivo, o ansioso e neurótico, e o completamente imprevisível. Essa combinação cria uma dinâmica constante de conflito e complementaridade, que sustenta o filme mesmo nos momentos em que a história se torna mais caótica. O fato de os personagens serem tão diferentes ajuda a manter o humor variado e dinâmico. A atuação do elenco também merece destaque. O filme depende muito da reação dos personagens a situações absurdas, e isso é feito com grande eficiência. O timing cômico é um dos principais elementos do sucesso da obra. Muitas cenas funcionam não apenas pelo que acontece, mas pela forma como os atores reagem ao que está acontecendo. Esse equilíbrio entre roteiro e atuação é um dos fatores que tornam o filme memorável. Visualmente, o filme não tenta ser inovador ou artisticamente complexo. Ele é simples na forma como é filmado, focando mais na narrativa e no humor do que em estética cinematográfica elaborada. As locações de Las Vegas ajudam bastante a criar o clima de excesso e liberdade, reforçando a ideia de uma cidade onde tudo pode acontecer. A ambientação é usada de forma eficiente para sustentar o tom da história. A trilha sonora também contribui para o ritmo do filme, utilizando músicas que reforçam o clima de festa, confusão e energia constante.
Ela não se destaca como elemento principal, mas cumpre bem o papel de acompanhar a narrativa sem distrair o espectador. O foco do filme permanece sempre na comédia e nas interações entre os personagens. Um dos aspectos mais interessantes do filme é a forma como ele constrói o mistério. Apesar de ser uma comédia, há uma estrutura quase de investigação policial. Os personagens precisam encontrar pistas, reconstruir o passado e entender como cada decisão da noite anterior levou ao desaparecimento do noivo. Essa mistura de gêneros ajuda a manter o interesse do público por mais tempo, já que não se trata apenas de piadas isoladas, mas de uma história com começo, meio e fim bem definidos. No entanto, o filme também tem seus pontos fracos. Em alguns momentos, o humor pode parecer repetitivo ou baseado demais em situações de choque, sem grande desenvolvimento emocional. Alguns personagens secundários são usados mais como ferramentas cômicas do que como figuras com profundidade real. Isso não chega a comprometer a experiência geral, mas pode reduzir o impacto emocional da história para alguns espectadores. Outro ponto que pode ser criticado é o fato de que o filme depende muito de coincidências e situações extremamente improváveis. Embora isso faça parte do estilo da comédia, pode afastar espectadores que preferem narrativas mais realistas ou logicamente consistentes. O filme não tenta ser plausível, e isso é tanto uma força quanto uma limitação, dependendo do gosto de quem assiste. Apesar dessas limitações, o ritmo do filme é um dos seus maiores acertos. Não há momentos realmente lentos ou desnecessários. A história avança constantemente, sempre apresentando novas informações ou situações inesperadas. Isso faz com que o público permaneça engajado do início ao fim, sem sensação de tédio. Outro ponto positivo é o fator de reassistência. Mesmo sabendo o desfecho, o filme continua divertido em novas visualizações, pois o humor está em detalhes e reações, não apenas na surpresa da trama. Além disso, perceber as pistas escondidas e entender melhor a linha do tempo dos acontecimentos torna a experiência ainda mais interessante em revisões. A construção de personagens também merece reconhecimento. Mesmo sendo uma comédia, o filme consegue dar traços distintos e memoráveis para cada protagonista. Stu, por exemplo, representa o conflito entre controle e caos. Phil simboliza a liberdade e a irresponsabilidade, e Alan representa a imprevisibilidade absoluta. Esses arquétipos funcionam bem dentro da narrativa e ajudam a criar identificação com o público. Em termos de impacto cultural, o filme se tornou extremamente influente. Ele ajudou a redefinir o estilo de comédia dos anos 2000 e inspirou diversas outras produções com estrutura semelhante. O sucesso foi tão grande que gerou sequências e consolidou o status do filme como um clássico moderno da comédia. Agora, a principal pergunta: vale a pena assistir Se Beber, Não Case? A resposta depende do tipo de espectador. Se você gosta de comédias exageradas, cheias de situações absurdas, humor inesperado e personagens caóticos, este filme é praticamente obrigatório. Ele entrega exatamente o que promete: uma experiência divertida, leve e cheia de momentos memoráveis. Por outro lado, se você prefere filmes com humor mais sutil, narrativas realistas ou desenvolvimento emocional profundo, talvez não seja a melhor escolha. O filme não tem como objetivo ser sofisticado ou emocionalmente complexo, mas sim entreter de forma direta e intensa. Ele funciona como uma comédia de escapismo, feita para divertir sem exigir muito esforço do espectador. No geral, Se Beber, Não Case é um filme extremamente eficiente dentro do seu gênero. Ele não tenta ser mais do que é, e exatamente por isso consegue se destacar. Sua força está na combinação de roteiro criativo, personagens bem construídos e situações imprevisíveis que mantêm o público envolvido do início ao fim. Portanto, sim, o filme vale muito a pena ser assistido, especialmente se a intenção for relaxar e rir de situações completamente fora da realidade. É uma obra que cumpre seu propósito com excelência e continua sendo uma das comédias mais lembradas do cinema moderno. Por ser uma comédia ambientada em situações realistas dentro de Las Vegas, muita gente assume que praticamente tudo foi filmado de forma prática. No entanto, mesmo sendo uma produção focada em humor e narrativa, o filme utiliza sim recursos de VFX, efeitos visuais e CGI, imagens geradas por computador, mas de maneira bastante discreta e inteligente.
O objetivo não é criar mundos fantásticos ou cenas espetaculares, mas sim reforçar situações impossíveis de serem feitas com segurança ou praticidade no mundo real. Um dos principais pontos do uso de efeitos visuais no filme está na criação de elementos digitais sutis que ajudam a limpar ou ajustar cenas. Em muitas produções ambientadas em cidades reais como Las Vegas, é comum o uso de CGI para remover objetos modernos indesejados, ajustar placas, luzes ou até modificar o cenário urbano para que ele se encaixe melhor na estética do filme. Em Se Beber, Não Case, isso acontece de forma quase invisível. O espectador comum dificilmente percebe, porque o objetivo é manter a sensação de realidade absoluta. Outro uso importante de VFX no filme está relacionado a cenas com animais, especialmente o famoso tigre que aparece no quarto do hotel. Embora o tigre tenha sido parcialmente representado por um animal real treinado em algumas cenas controladas, várias sequências utilizam CGI e composição digital para garantir segurança e permitir interação com os atores. Em momentos onde o tigre está muito próximo dos personagens ou em situações de risco, efeitos visuais são usados para integrar o animal ao ambiente de forma convincente. O trabalho de iluminação e sombras é fundamental aqui, porque o tigre precisa parecer realmente presente no quarto bagunçado da suíte. Além disso, há também o uso de efeitos visuais para reforçar a destruição do quarto de hotel. Embora grande parte do cenário tenha sido construída fisicamente para as filmagens, o nível extremo de bagunça mostrado em algumas cenas foi ampliado digitalmente. Pequenos detalhes como objetos quebrados, sujeira adicional e elementos espalhados foram ajustados em pós-produção para aumentar o impacto visual do caos. Isso ajuda o público a sentir que a noite foi ainda mais descontrolada do que realmente foi filmada. Outro elemento interessante é a reconstrução da linha do tempo da história através de pistas visuais. Em várias cenas, o filme mostra flashes do que aconteceu na noite anterior, e alguns desses momentos exigem efeitos de composição para conectar diferentes tomadas. Isso inclui transições rápidas, sobreposições de imagens e ajustes de continuidade. O objetivo não é chamar atenção para o efeito em si, mas sim ajudar o espectador a montar o quebra-cabeça da narrativa junto com os personagens. As cenas externas em Las Vegas também contam com o uso leve de CGI para ampliar a escala da cidade. Embora muitas filmagens tenham sido feitas em locações reais, certos planos abertos da cidade foram modificados digitalmente para destacar hotéis, luzes e a atmosfera vibrante da Strip. Esse tipo de ajuste é comum em filmes ambientados em grandes cidades turísticas, porque permite controlar melhor a estética visual e garantir que o cenário pareça mais impactante e cinematográfico. Um dos usos mais importantes de VFX no filme é a integração de elementos perigosos em cenas cômicas. Por exemplo, quando os personagens estão envolvidos em situações absurdas, como dirigir veículos de forma caótica ou lidar com objetos fora de controle, efeitos digitais são usados para suavizar riscos reais. Em vez de colocar os atores em perigo, a equipe de efeitos visuais complementa as cenas com simulações de colisões, movimentos de câmera ajustados e correções digitais que aumentam a sensação de caos sem comprometer a segurança. Outro ponto interessante é o trabalho invisível de correção digital nos rostos e corpos dos personagens em certas cenas. Após uma noite de bebedeira intensa na história, os personagens aparecem machucados, sujos ou desorientados. Parte desses efeitos foi feita com maquiagem prática, mas o CGI ajuda a intensificar detalhes como hematomas, pequenas alterações de expressão e continuidade entre cenas gravadas em dias diferentes. Isso garante que a transformação dos personagens pareça contínua e realista. A cena envolvendo o bebê encontrado durante a noite também utiliza efeitos visuais sutis. Embora o bebê seja real em muitas tomadas, há ajustes digitais para garantir segurança e continuidade visual. Em algumas cenas específicas, o ambiente ao redor foi levemente modificado para encaixar melhor a presença do bebê em situações caóticas, especialmente quando há movimento rápido de câmera ou transições entre locações. O uso de VFX também aparece na integração de objetos em movimento dentro do quarto do hotel e em outras locações. Como o filme depende muito de humor físico e situações imprevisíveis, muitas cenas envolvem objetos sendo deslocados, quebrados ou reorganizados de forma exagerada. Para manter a fluidez visual,
A equipe de efeitos visuais ajuda a ajustar a posição desses objetos entre cortes, criando a ilusão de continuidade perfeita mesmo quando as filmagens foram feitas separadamente. Outro aspecto técnico importante é a correção de iluminação. Em um filme ambientado principalmente em ambientes internos de hotel e durante a noite, a iluminação é extremamente complexa. O trabalho de pós-produção ajuda a equilibrar sombras, destacar rostos dos personagens e garantir que o clima de caos ainda seja visualmente compreensível. Em cenas externas, a iluminação digital também ajuda a manter a consistência entre diferentes horários de filmagem. O filme também utiliza efeitos sonoros combinados com VFX para reforçar impacto visual. Embora o som não seja CGI, ele trabalha em conjunto com os efeitos visuais para criar a sensação de intensidade. Por exemplo, quando há destruição de objetos ou movimentos bruscos, o som é sincronizado com pequenos ajustes visuais para aumentar o impacto cômico. Essa integração entre áudio e imagem é essencial para o estilo do filme. Um dos maiores méritos dos efeitos visuais de Se Beber, Não Case é justamente o fato de serem invisíveis. Diferente de filmes de ação ou ficção científica, aqui o objetivo não é impressionar com explosões ou criaturas digitais, mas sim manter a realidade convincente dentro de uma situação absurda. O espectador não deve perceber o CGI, porque isso quebraria o efeito cômico e a imersão na história. Mesmo cenas aparentemente simples, como o carro sendo encontrado em locais inesperados ou os personagens andando pela cidade em estado de confusão, passam por ajustes digitais leves para melhorar enquadramento, continuidade e impacto visual. Isso mostra como o VFX moderno não serve apenas para criar coisas impossíveis, mas também para aprimorar pequenos detalhes que tornam a narrativa mais fluida. Em termos gerais, o trabalho de CGI e VFX no filme é um exemplo clássico de efeitos invisíveis. Ele não chama atenção para si mesmo, mas está presente em quase toda a estrutura visual da obra. O objetivo é reforçar a comédia, dar suporte à narrativa e garantir que situações absurdas pareçam críveis dentro do universo do filme. No fim, Se Beber, Não Case mostra que efeitos visuais não precisam ser grandiosos para serem eficazes. Mesmo em uma comédia de baixo foco em tecnologia digital aparente, o VFX desempenha um papel essencial na construção do caos controlado que torna o filme tão divertido. É justamente essa sutileza que faz com que o público se concentre no humor e na história, sem perceber o trabalho técnico por trás das cenas. No entanto, o resultado final superou todas as expectativas e transformou a produção em um fenômeno global. O desempenho nas bilheteiras e o sucesso posterior em mídia doméstica ajudaram a consolidar o filme como um clássico moderno da comédia. Desde o início, o filme não foi tratado como uma superprodução de alto risco financeiro. O orçamento de produção foi relativamente controlado para os padrões de Hollywood, especialmente quando comparado a grandes filmes de ação ou franquias de verão. Isso significa que o estúdio não esperava um retorno massivo imediato, mas sim um desempenho sólido dentro do gênero de comédia. No entanto, o que aconteceu foi muito além disso. O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano e redefiniu o potencial comercial de comédias adultas. Durante seu lançamento nos cinemas, o filme teve uma abertura extremamente forte. O público foi atraído principalmente pelo boca a boca positivo, que cresceu rapidamente após os primeiros dias de exibição. A estratégia de marketing também ajudou, destacando o mistério e o humor absurdo da história sem revelar muitos detalhes da trama. Isso despertou curiosidade e incentivou o público a assistir para descobrir o que realmente acontecia na noite perdida dos personagens. O desempenho doméstico nos Estados Unidos foi especialmente impressionante. O filme permaneceu por várias semanas entre os primeiros lugares das bilheteiras, algo incomum para uma comédia adulta. Normalmente, esse tipo de filme tem uma queda mais rápida após o fim de semana de estreia, mas Se Beber, Não Case manteve um ritmo consistente de crescimento. Isso indica que o público continuou descobrindo o filme ao longo do tempo, impulsionado por recomendações pessoais e críticas positivas do público. O sucesso internacional também foi significativo. Embora o humor seja fortemente baseado em situações culturais específicas dos Estados Unidos, especialmente em Las Vegas, o filme conseguiu se conectar com públicos de diferentes países.
A ideia de uma noite de festa que sai completamente do controle é universal, o que ajudou o filme a superar barreiras linguísticas e culturais. Em muitos mercados internacionais, ele teve desempenho acima da média para o gênero de comédia. Um dos fatores mais importantes para o sucesso financeiro do filme foi o baixo custo de produção em comparação com o retorno de bilheteria. Isso fez com que a margem de lucro fosse extremamente alta, transformando o projeto em um dos investimentos mais lucrativos do estúdio naquele ano. Esse tipo de resultado é raro em Hollywood, especialmente em filmes de comédia, que normalmente não atingem números tão expressivos quanto blockbusters de ação ou super-heróis. O crescimento contínuo da bilheteria também foi impulsionado pela popularidade entre diferentes faixas etárias. Embora o filme seja voltado para um público adulto, ele conseguiu atrair tanto jovens quanto adultos em busca de entretenimento leve e cômico. A classificação indicativa e o tema de festa em Las Vegas ajudaram a posicionar o filme como uma opção popular para sessões em grupo, especialmente entre amigos. Após o sucesso nos cinemas, o filme passou a ter um desempenho igualmente forte no mercado de mídia doméstica. O lançamento em DVD e Blu-ray aconteceu poucos meses depois da estreia nos cinemas, seguindo a estratégia padrão da indústria na época. No entanto, o volume de vendas foi muito acima do esperado. O público que assistiu ao filme nos cinemas queria reviver a experiência, e muitos outros descobriram o filme diretamente em casa. As versões em DVD e Blu-ray incluíram conteúdos adicionais que aumentaram ainda mais o interesse do público. Bastidores da produção, cenas deletadas e comentários do elenco ajudaram a expandir a experiência do filme. Esse tipo de material é especialmente valorizado em comédias, onde improvisação e cenas alternativas são comuns. O público teve a oportunidade de ver como muitas das situações mais engraçadas foram construídas durante as filmagens. Outro fator importante no sucesso da mídia doméstica foi o chamado efeito de repetição. Se Beber, Não Case é um filme que muitas pessoas assistem mais de uma vez, não apenas pela história, mas para perceber detalhes que passaram despercebidos na primeira visualização. Isso aumentou significativamente o número de vendas e locações, já que o filme se tornou uma escolha popular para assistir com amigos em diferentes ocasiões. Além do DVD e Blu-ray, o filme também teve grande impacto nas plataformas digitais que começaram a crescer na época. O início da popularização do streaming e da compra digital de filmes contribuiu para que a obra permanecesse relevante por mais tempo. Muitas pessoas passaram a consumir o filme em formatos digitais, o que ampliou ainda mais seu alcance ao longo dos anos seguintes. O sucesso contínuo do filme na mídia doméstica também ajudou a impulsionar suas sequências. O desempenho financeiro mostrou claramente que havia demanda do público por mais histórias com os mesmos personagens. Isso levou à produção de continuações que tentaram replicar a fórmula original em diferentes cenários, embora nenhuma delas tenha alcançado exatamente o mesmo impacto cultural do primeiro filme. Em termos de impacto na indústria, o sucesso de Se Beber, Não Case influenciou a forma como estúdios passaram a enxergar comédias de orçamento médio. O filme provou que, com uma ideia simples, boa execução e forte apelo ao público, era possível gerar lucros extremamente altos. Isso incentivou investimentos em outros projetos semelhantes, focados em grupos de personagens, situações caóticas e humor baseado em consequências imprevisíveis. Outro ponto relevante é que o sucesso do filme na mídia doméstica prolongou sua vida cultural muito além da exibição nos cinemas. Mesmo anos após seu lançamento, ele continuou sendo assistido em televisões, plataformas digitais e sessões entre amigos. Isso transformou o filme em uma espécie de clássico moderno de festa, frequentemente lembrado como uma das melhores comédias para assistir em grupo. A longevidade do interesse pelo filme também é um reflexo da sua estrutura simples e altamente eficaz. Como a história não depende de efeitos visuais complexos ou contexto muito específico, ela continua acessível para novos públicos mesmo com o passar do tempo. Isso contribui diretamente para o sucesso contínuo em mídia doméstica, já que o filme não envelhece rapidamente em termos de narrativa. Em resumo, o desempenho de Se Beber, Não Case nas bilheteiras e no mercado de mídia doméstica é um exemplo claro de como um filme pode superar expectativas iniciais e se transformar em um fenômeno global. O sucesso não veio apenas da bilheteria inicial, mas também da forte permanência no mercado após o lançamento, impulsionada por recomendações,
repetição de visualizações e forte apelo popular. Ao mesmo tempo em que foi extremamente elogiado pelo público e teve grande sucesso comercial, o filme também recebeu críticas por alguns aspectos que podem não agradar todos os tipos de espectadores. Para entender melhor a obra, é importante analisar tanto seus pontos positivos quanto seus pontos negativos de forma equilibrada. Um dos maiores pontos positivos do filme é sua premissa criativa. A ideia de acordar após uma noite de festa sem nenhuma memória e precisar reconstruir tudo o que aconteceu funciona muito bem como base narrativa. Esse conceito permite uma estrutura de mistério dentro de uma comédia, o que não é tão comum. Em vez de seguir uma linha cronológica tradicional, o filme se apoia na descoberta gradual dos acontecimentos, o que mantém o interesse do público do início ao fim. Outro ponto extremamente forte é o ritmo da narrativa. O filme praticamente não tem momentos de pausa prolongada ou cenas desnecessárias. Tudo acontece de forma dinâmica, com os personagens sempre se movendo de uma pista para outra. Isso cria uma sensação de urgência e curiosidade constante, fazendo com que o espectador queira continuar assistindo para entender como tudo se conecta. Esse ritmo acelerado é um dos principais motivos pelos quais o filme é tão envolvente. A química entre os personagens principais também é um dos maiores destaques positivos. O trio formado por Phil, Stu e Alan funciona de maneira muito equilibrada, com personalidades completamente diferentes que se complementam dentro da história. Essa dinâmica gera situações cômicas naturais, baseadas no contraste entre comportamentos. O grupo não parece forçado, o que ajuda o público a acreditar na amizade entre eles mesmo em meio ao caos. O humor do filme é outro ponto forte e importante. Ele aposta em situações absurdas, inesperadas e muitas vezes exageradas, o que cria um estilo de comédia bem característico. Esse tipo de humor funciona muito bem para quem gosta de cenas imprevisíveis e reações exageradas. Além disso, o filme também utiliza humor físico e situações embaraçosas, o que amplia o alcance das piadas e mantém o público constantemente entretido. As atuações do elenco principal também são um destaque. Cada ator entrega uma performance bem alinhada com o tom do filme. O nervosismo de Stu, a confiança de Phil e a imprevisibilidade de Alan criam uma combinação muito eficiente. O timing cômico dos atores é um dos fatores que tornam as cenas mais engraçadas do que seriam apenas no roteiro. Muitas situações dependem totalmente da reação dos personagens, e isso é feito com grande eficiência. Outro ponto positivo é a originalidade da estrutura narrativa. O filme não mostra a festa em ordem cronológica, mas sim através de fragmentos de memória e pistas encontradas pelos personagens. Isso cria uma espécie de quebra-cabeça que o público resolve junto com eles. Esse estilo torna a experiência mais interativa e interessante, já que o espectador também tenta descobrir o que aconteceu. A ambientação em Las Vegas também contribui muito para o sucesso do filme. A cidade é retratada como um lugar de liberdade extrema, onde tudo pode acontecer. Esse cenário combina perfeitamente com a proposta da história, reforçando o tema de excesso, caos e imprevisibilidade. As luzes, os hotéis e o ambiente de festa constante ajudam a criar o clima ideal para a narrativa. Apesar de todos esses pontos positivos, o filme também apresenta algumas limitações. Um dos principais pontos negativos é a dependência de situações extremamente improváveis. Muitas cenas acontecem de forma tão exagerada que podem quebrar a suspensão de realidade para alguns espectadores. Embora isso faça parte do estilo de comédia, pode afastar quem prefere histórias mais realistas ou consistentes. Outro ponto negativo é que o desenvolvimento emocional dos personagens é relativamente superficial. O filme foca quase exclusivamente na comédia e na situação caótica, deixando pouco espaço para explorar mais profundamente as emoções ou o passado dos personagens. Isso faz com que, em alguns momentos, o público não crie uma conexão emocional tão forte com eles além do humor. Alguns personagens secundários também são pouco desenvolvidos. Embora sejam interessantes e contribuam para o humor ou para a trama, muitos deles aparecem apenas para cumprir funções específicas na história, sem um aprofundamento maior. Isso é comum em comédias desse tipo, mas ainda assim pode ser visto como uma limitação narrativa. Outro ponto que pode ser considerado negativo é a repetição de certos tipos de humor. Em alguns momentos, o filme depende muito de choques visuais ou situações embaraçosas para gerar risadas.
Embora isso funcione no início, pode perder um pouco de impacto quando utilizado repetidamente. Alguns espectadores podem sentir que certas piadas seguem um padrão semelhante. Além disso, o filme não explora totalmente as consequências emocionais das ações dos personagens. Apesar de todas as situações caóticas, o impacto psicológico ou moral dessas experiências não é muito aprofundado. O foco está sempre em resolver o mistério e avançar na comédia, deixando de lado reflexões mais profundas sobre comportamento ou responsabilidade. Outro ponto que pode ser visto como negativo é que o protagonista coletivo às vezes ofusca a individualidade dos personagens. Embora o trio principal tenha personalidades distintas, a narrativa frequentemente trata o grupo como uma unidade, o que reduz o espaço para desenvolvimento individual mais detalhado. Isso pode fazer com que alguns personagens pareçam menos complexos do que poderiam ser. Mesmo com essas limitações, é importante entender que o objetivo do filme não é ser uma obra dramática ou profundamente realista. Ele foi criado como uma comédia de entretenimento, e dentro dessa proposta ele funciona muito bem. Muitas das críticas negativas surgem justamente de expectativas diferentes do propósito original do filme. Outro aspecto interessante é que o equilíbrio entre causa e narrativa nem sempre é perfeito. Em alguns momentos, a quantidade de eventos absurdos pode parecer excessiva, o que pode gerar uma leve sensação de sobrecarga. No entanto, para o público que gosta desse estilo, isso é justamente parte da diversão. Por outro lado, um dos maiores méritos do filme é sua capacidade de ser memorável. Mesmo com suas falhas, ele consegue deixar várias cenas marcantes na memória do público. Isso é um sinal de forte impacto cultural, já que poucas comédias conseguem permanecer relevantes por tanto tempo. Em termos gerais, os pontos positivos de Se Beber, Não Case superam claramente os negativos, especialmente dentro do gênero de comédia. Ele entrega exatamente o que promete: diversão, caos e situações imprevisíveis. As limitações existem, mas não comprometem a experiência geral do filme para a maioria dos espectadores. O filme foi dirigido por Todd Phillips, um cineasta conhecido por seu estilo voltado para comédias de humor ácido, situações caóticas e personagens moralmente imperfeitos. O roteiro foi escrito por John Lucas e Scott Moore, que construíram uma narrativa simples na superfície, mas extremamente eficaz na execução. A combinação entre direção e roteiro foi essencial para transformar uma ideia relativamente básica em um fenômeno mundial. A direção de Todd Phillips desempenha um papel central na identidade do filme. Ele já tinha experiência com comédias voltadas para jovens adultos, e aqui ele aplica um estilo mais refinado, focado no equilíbrio entre caos e controle narrativo. Em vez de transformar o filme em uma sequência de cenas desconectadas de festa, Phillips constrói uma estrutura de mistério, onde cada elemento cômico também serve para avançar a história. Essa decisão de direção é fundamental para diferenciar o filme de outras comédias do mesmo período. Um dos principais méritos da direção é o controle do ritmo. O filme precisa parecer caótico, mas ao mesmo tempo precisa ser compreensível. Todd Phillips consegue equilibrar esses dois aspectos ao organizar a narrativa em blocos claros de descoberta. Cada nova pista encontrada pelos personagens leva a um novo segmento da história, criando uma progressão lógica dentro do caos. Isso evita que o público se perca e mantenha um interesse constante. Outro aspecto importante da direção é o uso do espaço físico. Las Vegas não é apenas um cenário, mas um elemento ativo na narrativa. Phillips utiliza hotéis, ruas, cassinos e ambientes fechados de forma estratégica para reforçar a sensação de desorientação dos personagens. A câmera muitas vezes acompanha os protagonistas em movimentos rápidos e desorganizados, transmitindo a confusão da noite perdida. Essa escolha de direção ajuda o público a sentir o mesmo estado mental dos personagens. A direção também se destaca na forma como lida com o humor físico. Muitas cenas dependem de timing preciso, reações exageradas e situações visualmente absurdas. Todd Phillips sabe quando deixar a cena respirar e quando cortar para o próximo momento cômico. Esse controle de tempo é essencial para que o humor funcione corretamente. Em comédias, o timing é tão importante quanto o próprio roteiro, e aqui ele é executado com eficiência. Outro ponto relevante na direção é o uso de improvisação controlada. Embora o roteiro forneça uma estrutura clara, muitas cenas permitem liberdade para os atores explorarem reações naturais.
Phillips equilibra essa liberdade com um controle firme da narrativa geral, garantindo que o improviso não prejudique a continuidade da história. Esse tipo de direção contribui para a sensação de espontaneidade do filme. O roteiro de John Lucas e Scott Moore é baseado em uma premissa extremamente simples, mas poderosa. 3 amigos acordam após uma noite de festa sem memória e precisam encontrar o noivo desaparecido. A simplicidade da ideia é uma das maiores forças do roteiro, porque permite que o foco esteja na execução e não em explicações complexas. A estrutura funciona como um mistério com elementos de comédia, o que torna o desenvolvimento mais dinâmico. Uma das características mais inteligentes do roteiro é sua estrutura não linear dentro de uma narrativa linear. Embora a história avance no presente, os personagens descobrem o passado em fragmentos. Isso cria uma sensação de quebra-cabeça, onde o público também tenta reconstruir os eventos da noite anterior. Essa abordagem mantém um interesse constante e transforma o filme em uma experiência interativa. O roteiro também é eficiente na criação de situações cômicas que ao mesmo tempo servem à história. Cada evento absurdo tem uma consequência narrativa. Nada acontece apenas por humor isolado. Tudo contribui para a progressão da busca pelo noivo. Essa integração entre comédia e narrativa é um dos motivos pelos quais o filme funciona tão bem. Outro ponto forte do roteiro é a construção dos personagens principais. Phil, Stu e Alan são escritos com arquétipos claros, mas não superficiais. Phil representa a liberdade e o impulso. Stu representa o controle e a ansiedade. Alan representa o caos e a imprevisibilidade. Essa estrutura permite que o roteiro explore diferentes tipos de humor sem perder consistência. Cada personagem reage de forma diferente às situações, criando variedade nas cenas. O personagem Alan, em particular, é um exemplo interessante de escrita de roteiro. Ele poderia facilmente ser apenas uma caricatura, mas o roteiro lhe dá momentos de vulnerabilidade e lógica distorcida que o tornam mais complexo. Suas ações impulsionam grande parte da trama, especialmente o erro que leva à perda de memória do grupo. Isso mostra como o roteiro usa personagens para avançar a história de forma orgânica. O diálogo também é um elemento importante do roteiro. Ele é escrito de forma natural, com frases curtas e reações rápidas, o que combina com o ritmo acelerado do filme. Muitas falas servem mais como reação do que como exposição, o que mantém o tom leve e dinâmico. O roteiro evita explicações longas, preferindo mostrar os acontecimentos através de ações. Outro ponto interessante é a forma como o roteiro trabalha o mistério. Mesmo sendo uma comédia, há uma estrutura clara de investigação. Cada pista encontrada leva a uma nova revelação, e isso mantém o público engajado. O roteiro equilibra bem a revelação gradual de informações com humor, evitando entregar tudo de uma vez ou prolongar demais a resolução. A colaboração entre direção e roteiro é essencial para o sucesso do filme. O roteiro fornece a estrutura e os elementos narrativos, enquanto a direção transforma isso em uma experiência visual dinâmica. Todd Phillips consegue interpretar corretamente o tom do roteiro e ampliá-lo com escolhas visuais e de ritmo que reforçam o caos controlado da história. Outro ponto importante dessa colaboração é a consistência tonal. O filme poderia facilmente oscilar entre comédia e drama policial, mas direção e roteiro trabalham juntos para manter o tom sempre dentro da comédia. Mesmo quando há elementos de crime ou perigo, eles são apresentados de forma leve e humorística. Isso evita que o filme perca sua identidade. O roteiro também é eficiente na construção de revelações progressivas. Em vez de explicar tudo no início, ele vai liberando informações aos poucos, o que mantém a curiosidade do público. Essa técnica é especialmente importante em filmes de mistério, e aqui ela é adaptada para uma comédia, o que cria um estilo híbrido interessante. A direção reforça essas revelações com escolhas visuais claras. Cada nova descoberta é apresentada de forma marcante, muitas vezes com mudanças de cenário ou introdução de novos personagens. Isso ajuda o público a acompanhar a complexidade crescente da história sem confusão. Outro mérito do roteiro é sua economia narrativa. Não há cenas excessivamente longas ou subtramas desnecessárias. Tudo que é introduzido tem um propósito claro dentro da história principal. Essa eficiência ajuda a manter o filme leve e focado. Em termos de impacto geral, a combinação entre direção e roteiro é o que transforma Se Beber, Não Case em um sucesso.
Separadamente, a história poderia parecer simples demais e a direção poderia parecer apenas funcional. Mas juntos, eles criam uma experiência coesa, divertida e altamente memorável. No final, o trabalho de Todd Phillips, John Lucas e Scott Moore demonstra como uma boa execução pode elevar uma ideia simples a um nível extraordinário. O filme não depende de complexidade narrativa, mas sim de precisão na execução, ritmo bem controlado e entendimento claro do que o público espera de uma comédia. Assim, Se Beber, Não Case se destaca como um exemplo de como direção e roteiro, quando bem alinhados, podem transformar uma história caótica em um dos filmes mais icônicos do gênero, mantendo equilíbrio entre humor, narrativa e entretenimento puro. A trilha sonora de Se Beber, Não Case desempenha um papel fundamental na construção do clima do filme, mesmo que muitas vezes passe despercebida pelo público em comparação com o humor e a narrativa caótica. Por se tratar de uma comédia ambientada em uma noite de excessos em Las Vegas, a música precisa equilibrar dois elementos importantes: energia festiva e controle narrativo. A trilha original do filme foi composta por Christoph Beck, um compositor experiente em trilhas para cinema e televisão, conhecido por sua habilidade em criar músicas que reforçam emoções sem roubar a atenção da cena principal. Christoph Beck é responsável por toda a base de BGM, Background Music, do filme, ou seja, a música de fundo instrumental que acompanha as cenas. No caso de Se Beber, Não Case, ele adota uma abordagem bastante discreta e funcional. Em vez de criar temas extremamente marcantes ou melodias complexas, ele foca em sons que reforçam o ritmo da comédia e o clima de mistério leve que envolve a história. Essa escolha é intencional, pois o filme não depende da música para emocionar diretamente o público, mas sim para sustentar o fluxo narrativo. A trilha de Beck utiliza principalmente elementos de percussão leve, instrumentos de cordas sutis e variações de tensão musical para acompanhar as descobertas dos personagens. Em cenas de investigação ou quando os protagonistas encontram novas pistas, a música aumenta levemente a tensão, criando uma sensação de curiosidade. Já em momentos de humor, a trilha recua ou adota um tom mais leve, permitindo que as piadas e reações dos personagens tenham mais destaque. Um dos aspectos mais interessantes da trilha sonora é como ela trabalha a dualidade entre caos e controle. O filme é essencialmente sobre uma noite fora de controle, mas a música precisa manter o público orientado. Por isso, Christoph Beck constrói uma trilha que nunca se torna excessiva. Ela acompanha o caos sem amplificá-lo demais, permitindo que o espectador se concentre nas situações absurdas sem se distrair com uma música dominante. Além da trilha instrumental, o filme também é muito conhecido por sua seleção de músicas licenciadas, que desempenham um papel extremamente importante na identidade da obra. Essas músicas não foram compostas especificamente para o filme, mas foram cuidadosamente escolhidas para reforçar o clima de Las Vegas, festa e excesso. A combinação entre trilha original e músicas populares é o que dá ao filme sua atmosfera única. As músicas licenciadas aparecem principalmente em cenas de transição, festas ou momentos que mostram o estilo de vida caótico dos personagens. Elas ajudam a situar o espectador no ambiente e criam uma sensação de realismo dentro da narrativa exagerada. Muitas dessas faixas são de rock clássico, hip hop e músicas energéticas que combinam com o ritmo acelerado da história. Um ponto importante da trilha sonora é como ela contribui para a construção de memória e repetição. Como o filme trabalha com a ideia de perda de memória dos personagens, a música também ajuda o público a se orientar entre passado e presente. Em cenas de flashback ou reconstrução da noite anterior, a trilha muda de tom para indicar que estamos entrando em uma nova camada da narrativa. Isso facilita a compreensão da estrutura fragmentada do filme. Christoph Beck também utiliza temas musicais sutis para representar a jornada dos personagens. Embora o filme não tenha um tema principal extremamente reconhecível como em outras produções, existem variações melódicas que aparecem em momentos importantes da investigação. Esses temas ajudam a dar continuidade emocional à história, mesmo quando a narrativa muda rapidamente de cenário ou situação. Outro aspecto interessante é como a trilha sonora evita exageros típicos de comédias tradicionais. Em muitos filmes de humor, a música é usada para reforçar piadas de forma óbvia, com efeitos sonoros exagerados ou mudanças bruscas de tom. Em Se Beber, Não Case, a abordagem é mais sutil.
A música raramente diz ao público quando rir, permitindo que o humor venha naturalmente das situações e dos diálogos. A escolha de silêncio também é uma ferramenta importante na trilha sonora do filme. Em várias cenas, especialmente aquelas de confusão ou descoberta, o som ambiente é priorizado em vez da música. Isso aumenta a sensação de realismo e aproxima o espectador da experiência dos personagens, que também estão desorientados e tentando entender o que aconteceu. Outro ponto relevante é a forma como a trilha sonora acompanha a evolução emocional dos personagens. No início do filme, antes da noite caótica, a música tem um tom mais leve e despreocupado. Conforme a história avança e o caos se instala, a trilha passa a incorporar elementos mais tensos e fragmentados. No final, quando a situação é resolvida, a música retorna a um tom mais estável, refletindo o fechamento da narrativa. A trilha também ajuda a reforçar o contraste entre comédia e perigo. Em alguns momentos, os personagens estão em situações potencialmente perigosas, mas a música mantém um tom leve ou neutro, reforçando a ideia de que o filme não deve ser interpretado como um thriller real, mas sim como uma comédia de situações extremas. Esse contraste é essencial para manter o equilíbrio tonal da obra. As músicas populares escolhidas para o filme também desempenham um papel importante na construção da identidade cultural da história. Elas ajudam a situar o espectador em um ambiente moderno e urbano, reforçando a sensação de festa constante em Las Vegas. Essas músicas funcionam quase como marcadores de energia, indicando quando a história está em momentos mais dinâmicos ou caóticos. Outro aspecto interessante é como a trilha sonora contribui para o ritmo da edição. Muitas transições de cena são sincronizadas com mudanças musicais, o que ajuda a manter o fluxo narrativo suave. Isso é especialmente importante em um filme que pula constantemente entre diferentes momentos da noite anterior e o presente. A música funciona como um elemento de ligação entre essas diferentes camadas temporais. Christoph Beck também utiliza técnicas de repetição musical sutil para criar familiaridade ao longo do filme. Algumas frases musicais aparecem em diferentes contextos, ajudando o público a reconhecer padrões e conectar eventos. Isso reforça a sensação de que tudo faz parte de uma mesma sequência caótica de acontecimentos. Outro ponto importante é que a trilha sonora nunca tenta competir com os atores. Em uma comédia baseada fortemente em atuação e timing cômico, a música precisa ser cuidadosa para não interferir nas reações dos personagens. Beck entende isso e constrói uma trilha que complementa em vez de dominar as cenas. A ausência de grandes temas épicos ou emocionais também é uma escolha consciente. O filme não busca ser emocionalmente profundo no sentido tradicional, então a música segue essa mesma lógica. Ela é funcional, eficiente e discreta, focada em apoiar a narrativa em vez de transformá-la. No final, a trilha sonora de Se Beber, Não Case é um exemplo claro de como a música no cinema pode ser extremamente eficaz mesmo sem ser chamativa. Christoph Beck cria uma base sonora que sustenta o humor, o ritmo e a estrutura do filme, enquanto as músicas licenciadas adicionam energia e identidade cultural. Assim, a combinação entre BGM e músicas populares ajuda a transformar o filme em uma experiência completa. A trilha não é o elemento principal, mas é essencial para que o caos da história seja compreensível, divertido e envolvente. Ela funciona como uma camada invisível que guia o público através da confusão dos personagens, mantendo tudo coeso e ritmado do início ao fim. Depois de uma noite completamente caótica em Las Vegas, os personagens Phil, Stu e Alan finalmente conseguem encontrar o noivo desaparecido, Doug. O desfecho não apenas resolve o principal problema da história, mas também revela a lógica por trás de todos os eventos absurdos que aconteceram na noite anterior. O final funciona como uma reconstrução completa da memória perdida, trazendo clareza para o público e para os próprios personagens. Durante todo o filme, o principal objetivo do grupo é descobrir o que aconteceu com Doug, que desapareceu após a despedida de solteiro. Eles passam por várias pistas desconexas, situações perigosas e descobertas cada vez mais absurdas. No final, eles conseguem chegar ao Hotel Caesars Palace e ao quarto que haviam alugado, onde começam a juntar as últimas peças do quebra-cabeça. A tensão aumenta porque ainda não está claro exatamente onde Doug está ou como ele desapareceu.
A grande revelação do final é que Doug não foi sequestrado por um vilão tradicional nem vítima de um plano criminoso complexo. Na verdade, ele passou grande parte da noite em uma situação muito mais simples e ao mesmo tempo absurda. Ele ficou preso no teto do hotel após ser acidentalmente esquecido durante a confusão da noite anterior. Essa revelação muda completamente a percepção do público sobre o mistério, mostrando que tudo era resultado de uma sequência de decisões caóticas e não de um grande crime organizado. Antes de chegar a essa conclusão, o filme mostra os últimos passos da investigação dos personagens. Eles reconstroem a noite anterior a partir de pistas visuais, lembranças fragmentadas e objetos encontrados ao longo do caminho. Cada nova descoberta revela um pouco mais sobre o comportamento deles sob efeito de álcool e outras substâncias. O público percebe que a noite foi muito mais intensa e fora de controle do que os personagens imaginavam inicialmente. Um dos momentos importantes do final é quando eles entendem a origem de toda a confusão. Alan foi o responsável por colocar substâncias nas bebidas do grupo, acreditando que isso tornaria a noite mais divertida. Essa revelação ajuda a explicar a perda de memória coletiva e estabelece uma conexão direta entre uma ação aparentemente inocente e o caos total que se seguiu. Esse ponto é essencial para o fechamento da narrativa, pois mostra como pequenas decisões podem gerar consequências gigantescas. Outro elemento importante do final é o retorno ao Caesars Palace, que funciona como uma espécie de centro do mistério. É nesse local que muitos dos eventos da noite anterior começaram, e também onde os personagens encontram as últimas respostas. O hotel simboliza o contraste entre luxo, controle e o caos absoluto vivido pelos protagonistas. Ao revisitar esse espaço, eles conseguem visualizar melhor o que aconteceu e reconstruir a linha do tempo da noite perdida. O momento em que Doug é finalmente encontrado é tratado de forma relativamente simples, mas muito eficaz. Ele aparece em segurança, embora tenha passado por uma experiência extremamente incomum. O fato de ele estar vivo e bem alivia a tensão acumulada ao longo do filme, ao mesmo tempo em que reforça o tom cômico da história. Não há uma grande cena de ação ou resgate dramático. A resolução é quase anticlimática de propósito, o que faz parte do humor do filme. Após encontrarem Doug, os personagens começam a processar tudo o que aconteceu. Essa parte do final é importante porque mostra as consequências emocionais da noite. Stu, Phil e Alan refletem brevemente sobre suas ações e sobre como a amizade deles foi testada de maneira extrema. Mesmo sem uma mudança dramática profunda, há uma sensação de aprendizado e crescimento pessoal, especialmente para Stu, que toma decisões mais firmes sobre sua vida pessoal. Um dos elementos mais marcantes do final é a sequência de fotos reveladas durante os créditos. Essas imagens mostram tudo o que os personagens não conseguiram lembrar, incluindo situações ainda mais absurdas do que as descobertas ao longo do filme. Essa sequência funciona como uma espécie de resposta final para o público, preenchendo as lacunas da narrativa e revelando o verdadeiro nível do caos da noite anterior. É também uma forma de manter o humor até o último momento. Essas fotos finais são importantes porque mudam a percepção do espectador sobre o que é possível dentro do universo do filme. Elas mostram que a noite foi ainda mais extrema do que os personagens imaginavam, reforçando a ideia de que a perda de memória impediu qualquer compreensão completa dos acontecimentos. Isso adiciona uma camada extra de comédia ao final, transformando a resolução em algo ainda mais divertido. O final também reforça o tema central do filme, consequências inesperadas de decisões impulsivas. Cada evento da noite anterior, por mais absurdo que pareça, tem uma causa direta nas ações dos personagens. O desaparecimento de Doug, o casamento de Stu e outras situações caóticas não são resultado de coincidências externas, mas sim de uma sequência de escolhas erradas feitas em um curto período de tempo. Isso dá ao final uma lógica interna satisfatória. Outro ponto importante do encerramento é a forma como ele trata a amizade entre os personagens. Apesar de todas as situações caóticas, o grupo permanece unido. O final sugere que, mesmo depois de uma experiência tão extrema, a amizade deles se fortalece. Não há grandes discursos emocionais, mas sim uma compreensão silenciosa de que eles passaram por algo único juntos. O casamento de Doug, que acontece após os eventos principais, serve como uma espécie de fechamento tradicional da narrativa. Ele simboliza o retorno à normalidade após o caos.
No entanto, o contraste entre a cerimônia calma e os eventos selvagens da noite anterior reforça ainda mais o tom cômico do filme. É como se duas realidades completamente diferentes estivessem sendo colocadas lado a lado. O final também deixa espaço para continuidade, embora não dependa disso para funcionar. A dinâmica entre os personagens permanece aberta, especialmente com Alan sendo aceito de forma mais natural no grupo. Isso cria uma sensação de possibilidade para futuras histórias, mas sem obrigar o filme a depender de uma continuação para ter significado. Em termos narrativos, o final é eficiente porque resolve todos os principais mistérios sem complicar demais a explicação. Ele não tenta justificar cada detalhe de forma excessivamente técnica, mas sim entregar uma resposta satisfatória dentro do tom da comédia. O objetivo não é criar uma lógica perfeita, mas sim encerrar a história de maneira divertida e coerente com o restante do filme. Outro aspecto interessante é que o final mantém o equilíbrio entre causa e simplicidade. Apesar de todas as situações absurdas, a resolução é relativamente simples. Eles perderam a memória, cometeram erros durante a noite e acabaram se envolvendo em situações fora de controle. Essa simplicidade ajuda a manter o filme leve e acessível. No fim, o encerramento de Se Beber, Não Case funciona porque entrega exatamente o que o público espera: respostas, humor e uma conclusão satisfatória para a jornada caótica dos personagens. Ele não tenta ser profundo ou emocionalmente complexo, mas sim coerente com o estilo do filme.